Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então, nessa semana nós vamos falar de um outro filósofo importante no período moderno aí, que deixou grandes observações, algumas delas, observadas até nos nossos dias, a respeito do Estado. John Locke viveu aí entre o século XVII e o século XVIII, e ele é conhecido por propor ou fazer uma abordagem, do Estado liberal. Bom, assim como Hobbes, o Locke acredita que a vida humana é melhor vivida a partir do contrato social, tá? Ele não endossa a ideia do Hobbes de que o homem é lobo do homem, que o homem está totalmente entregue às paixões, mas ele considera, sim, que o homem movido por algumas paixões, e talvez o desequilíbrio de alguma dessas paixões, pode sim fazer com que a vida no estado de natureza, que é o estado antes da instituição do Estado, o Estado como jurisdição política, ela não seja uma vida confortável, segura, tranquila, seja instável. Então, melhor que o homem viva em sociedade, perfeito? Então, a melhor escolha do homem é viver em sociedade, e instaura-se, então, esse corpo político. Então, a prerrogativa para que o Locke faça essa defesa é a falta de normas, Alguns sujeitos carecem de normas para viver em sociedade, para viver em paz com os outros, tá? Mas não que todos sejam indivíduos fadados a cometer violência e instaurar um estado de guerra de todos contra todos, como dissera o nosso outro filósofo, o Thomas Hobbes. Então, qual vai ser a função do Estado a partir da perspectiva de John Locke? Garantir a segurança dos indivíduos e dos direitos naturais. Bom, a concepção de direito natural no Locke, ela é significativa para que nós entendamos por que ele faz uma abordagem, o qual nós convencionamos chamar de liberal. Lembra que o Hobbes ele fez a ideia de que o contrato social entre o povo e o Estado é um contrato no qual o povo, o homem, ele abre mão totalmente dos seus direitos de autopreservação para entrega na mão do Estado, certo? O Estado vai administrar isso. Ok. Para Locke, os direitos naturais, eles são é o limite da intervenção do Estado. O Estado existe, para promover a segurança dos indivíduos e dos direitos naturais. Entretanto, existem direitos individuais os quais o Estado não deve legislar. Então, como um justnaturalista, porque advoga a favor dos direitos naturais, ele vai dizer que são eles o limite da atuação do Estado. Percebe, então, a diferença lá com o Hobbes? Ele não postura um pacto de transferência total dos direitos dos indivíduos para o governante, beleza? Então, ao indivíduo pertence a vida, pertence à liberdade e os seus bens, e cabe a ele decidir livremente o modo de dispor disso. E cabe ao Estado garantir a ele esse direito. Percebe? Então, aqui nós temos o preâmbulo de um Estado liberal. O Estado deve regular as relações, então, entre os indivíduos e atuar como juiz quando acontece aí algum tipo de situação que provoque risco à segurança.
E todas as ações normativas devem ser submetidas à liberdade e aos direitos individuais. Então, o Estado não pode sobrepor-se aos direitos individuais, que é, né, o direito à pessoa, obviamente, a liberdade de pensamento, de propriedade, etc. Ok? Ele vai estabelecer, então, uma distinção entre o que é público e é privado, e as leis desse caso, né, devem ser diferentes. Ou seja, a legislação sobre o que é público é de uma maneira, a legislação sobre o que é privado é de outra maneira. E em Hobbes nós não temos essa distinção, né? O poder público deve abster em legislar o que é parte, né, do que é público, e o privado cabe ao indivíduo. A perspectiva do Estado de Locke é liberal e progressista. Por quê? Porque ele está trazendo aí novos elementos nessa configuração, né, de Estado. O legislativo é o poder supremo e todas as outras instituições são submissas ao legislativo. Há um importante trabalho do Locke que ele faz a respeito, né, de como ele entende essa figura do parlamento, né, os indivíduos que estão ali para legislar, ou seja, para criar as leis, os indivíduos que estão ali para verificar essas leis, se essas leis estão sendo cumpridas. Há até mesmo uma hierarquia de formação. Ele faz uma exigência, né, de formação intelectual dos indivíduos, especialmente os legisladores. Então, o liberalismo do Locke é uma espécie de liberalismo bastante elitista, tá? O papel do cidadão, ele é relacionado a seus bens, a sua condição social e intelectual, certo? Isso vai também influenciar no modo que o liberalismo compreende a ideia de igualdade. A igualdade postulada pelo Estado liberal hobbesiano, e isso também vai influenciar as outras abordagens liberais. A liberdade, ela é abstrata, tá? A igualdade, né? A igualdade, ela é abstrata. O que significa isso, né? Ela fica no campo que, ao mesmo tempo, todos são iguais, só que como é uma perspectiva de um Estado, tá, liberal, onde se valoriza a personalidade individual, ela está sempre condicionada nessa situação. Todos são iguais. Entretanto, se há diferença entre os indivíduos, essas diferenças, essas desigualdades, né, são justificadas pelo modo em que o indivíduo faz uso das suas próprias potencialidades, das suas próprias habilidades. Por isso não é uma igualdade concreta, certo? Ela é abstrata, ela é formal. E isso, obviamente, vai dar, né, na ideia, vai desdobrar em outras questões, na liberdade também. Porque uma vez que eu sou igual a todo mundo, mas essa igualdade, ela é permeada, certo? A régua dela é pela individualidade. A minha liberdade também é limitada por essa minha individualidade, pelas minhas habilidades, né? E cabe ao Estado, e ele vai deixar adendos para isso na sua obra sobre o governo, fazer ou desenvolver, né, ações que amenizem essas desigualdades, certo? Mas não é, na perspectiva de Locke, né, algo que seja a igualdade não é algo que seja a desigualdade, né, justificada a partir do mesmo modus operandi do Estado.
Ele não vai ter uma visão, como nós vamos ver em Rousseau, de que o Estado colabora com a desigualdade. É quase que fosse uma responsabilidade do próprio indivíduo a situação de desigualdade, né? Fica essa ideia aí posta. A desigualdade, então, é fruto, né, dessa questão natural dos indivíduos não fazer uso ou não fazer uso, né, não lançar mão daquilo tudo que eles provêm ou detêm para se fazerem iguais, de uma maneira concreta, né? Uma vez que todos podem fazer. Então, ao Estado cabe realizar esses ajustes que venham se compensar as dificuldades, né, as deficiências individuais. A liberdade, nesse caso, não é um valor absoluto. No liberalismo, teoria liberal, a liberdade ela não é valor absoluto, pois está determinada pelas habilidades e pelas relações individuais. Esses são aspectos que nós vamos conseguir analisar melhor quando, né, conhecemos a abordagem de Rousseau. A gente consegue fazer um paralelo e daí a gente consegue ter uma noção, né, de uma maneira mais ampla sobre o que significa isso, certo? Então vem aí o nosso Locke trazendo, né, nova abordagem a essa formação do Estado, colocando a ideia de direitos naturais como limitadores da ação do Estado. Então, por isso, essa defesa aos direitos naturais, direitos esse à liberdade de expressão, direito ao pensamento, e essa abordagem hobbesiana vai influenciar significativamente a formação dos Estados modernos, né? Então, nós temos constituições, famosas constituições, que têm, né, em seus artigos essa abordagem abstrata da igualdade, tá? Até a concepção de direitos humanos, que muitas vezes é promovida aí pela ONU, muitas vezes ela é fortemente criticada por reforçar esse aspecto abstrato da ideia de liberdade e de igualdade. A gente vai, né, a partir das próximas aulas, conseguir amarrar esses fiozinhos e ter aí capacidade de pensar de uma maneira mais ampla sobre essas questões, tá? Então, se houver alguma dúvida, consulte o material teórico que está lá na nossa sala e participe da nossa aula online, que a gente retoma os pontos que tiverem ficado aí confuso para vocês, tá?